Este material é um oferecimento de AG Brasil, Inseminação Artificial, Tortuga DSM Nutrição Animal, Farms Agribusiness, Soluções no Campo, e Sanchotene Agronegócios, distribuidor exclusivo dos pivôs Lindsay na metade sul do Rio Grande do Sul, e uma realização da Lance Agronegócios. Olá pessoal, eu sou o Renato Bittencourt, consultor da Lance Agronegócios. Eu estou aqui hoje na Universidade Federal do Pampa com o professor José Acélio da Fontoura Júnior. Tudo bem, Acélio? Tudo bem, Renato. O Acélio ele é professor de forragicultura e bovinos de corte aqui na zootecnia. E hoje nós vamos falar um pouco da parte produtiva das pastagens de inverno, que às vezes o produtor tem dúvida se aduba ou não a pastagem com adubação de base ou com ureia de cobertura, porque muitas vezes o produtor não aduba achando que o custo do adubo não vai se pagar, não vai se transformar em produção animal, né, Célia? O que tu poderia falar para nós sobre isso? Realmente, às vezes as pessoas encaram a adubação como um custo, né? E não encaram como uma possibilidade de produzir mais. Eu até coloco muitas vezes que a adubação ela pode ser considerada uma suplementação, né? Assim como a gente suplementa no coxo, dá o grão no coxo, ou a ração formulada no coxo, ou algum subproduto, quando eu adubo a pastagem, na verdade eu estou transformando aquela adubação em mais matéria seca, né? Que é uma forma de suplementar, só que não é no coxo. Eu estou aumentando a oferta de alimentos da mesma forma. Então eu acho que a conta que deve ser feita é o quanto eu estou gastando e quanto eu estou produzindo a mais de matéria seca. E aí sim, né, a gente começa a ter uma ideia de viabilidade, se está valendo a pena adubar ou não. E nas experiências que a gente tem acompanhado, né, a adubação normalmente ela se paga com muita folga, né, porque ela produz bastante mais a pastagem. Então, para clarear um pouco mais esse ponto de vista na cabeça do pessoal, a gente vai partir para os cálculos aqui. O professor Acélio vai fazer uma simulação para nós. Bom, então para a gente comprovar, né, que a adubação tem um resultado interessante do ponto de vista econômico, do produtivo, acho que a gente já está superado, né, que produz mais quando se aduba, né, então se ganha mais dinheiro. Então a gente fez uma simulação, né, considerando uma carga animal de 700 quilos numa área adubada e de 400 quilos numa área que não está adubada. Essa adubação a gente considerou 100 quilos de 5,20,20 na base e mais 100 quilos de ureia como cobertura. Então, nessa área que a gente trabalha com a adubação, a gente considerou que a gente pode antecipar a entrada dos animais em 30 dias. Isso a gente tem percebido muito claramente que quando a gente aduba, principalmente as adubações nitrogenadas, né, quando eu estou trabalhando com pastagens de gramíneas, elas têm um impulso muito grande na produtividade, a gente consegue realmente antecipar quando a gente coloca a adubação adequada, né, e sem muita pena de meter a mão no bolso para produzir mais. Até não seriam essas adubações talvez um pouco mais pesadas que a gente utilizou aqui. Mas, então a gente tem a possibilidade de antecipar em 30 dias, dependendo até um pouco mais de antecipação. E trabalhamos aqui com lotações, né, de 3 terneiros por hectare e aqui de 1,7 terneiros por hectare. Se a gente considerar um ganho de 800 gramas por dia, eu estou tendo um ganho médio diário por hectare de 2,4 quando eu adubo, que é aquele ganho médio diário de 800 gramas vezes 3 cabeças por hectare, e um ganho de 1,4 onde eu estou trabalhando sem adubação. O ganho por mês, né, que é só multiplicado por 30 dias, seria de 73 com adubação e 41,7 onde eu não estou adubando. Se a gente considerar essa produção em 90 dias, pensando num ciclo de utilização de 90 dias, que pode ser um pouco mais, né, no caso dessa pastagem adubada, se eu antecipo 30 dias, talvez eu leve até o mesmo ponto final e tenha uma utilização de 120 dias. Então eu vou produzir 219 aqui, sem considerar antecipação, e 125 quilos por hectare em 90 dias. A receita da antecipação do pastejo seria essa produção de um mês a mais aqui, 73, vezes os 5,3 reais por quilo vivo, que daria R$ 387
de receita a mais por eu ter antecipado o pastejo em 30 dias. Então vamos guardar esse número aqui de 387, que a gente vai utilizar ele daqui a pouquinho. Bom, se a gente considerar a produção em 90 dias, que são esses 219 quilos, e considerar o mesmo valor de quilo vivo, que isso aqui seria o quilo do novilho, a gente teria, né, então, uma receita de R$ 1.161 nessa pastagem, né, por hectare nesses 90 dias. Se a gente considerar mais essa receita da antecipação, eu chego a R$ 1.548, que é esses 1.161 dos 90 dias, mais os 387 quilos da antecipação do pastejo. Então eu chego a uma receita de R$ 1.548. Os custos que a gente estimou com a aplicação e adubação desses 100 kg de 5,20,20 e 100 kg de ureia são de R$ 324 por hectare. Então, a minha, vamos chamar de receita parcial, né, seria de R$ 1.224 por hectare, contra R$ 663 por hectare, que seria essa produção que eu consigo, onde eu não adubei, vezes os 5,30 do quilo vivo, que me dá uma receita de R$ 663 por hectare. Então, isso também nos 90 dias, né? Então, essa diferença, onde eu tenho a área adubada da área não adubada, já pagando o custo de adubação e aplicação, são de R$ 560 por hectare. Agora, vocês imaginem 10 hectares adubados, né? Imaginem 100 hectares adubados, onde vai parando essa diferença quando eu trabalho com adubação ou sem adubação. Bom, acho que o cálculo aqui que o professor Acélio fez deve ter clareado a questão adubação na pastagem de inverno aí para muita gente, mas cabe a gente fazer algumas ressalvas, né, Acélio? Acho que são umas considerações importantes de fazer, né, Renato? Em primeiro lugar, que podem duvidar do nosso cálculo, né, mas façam os cálculos, isso aí é importante. Quando a gente começa a fazer as contas, a gente começa a enxergar algumas coisas importantes, né? Outra questão que eu julgo bastante importante é a questão dos momentos das adubações, né? Pastagens de gramíneas, a gente tem que ter nitrogênio na base, às vezes o pessoal não aduba com adubação nitrogenada, e aí não ganha esses 30 dias de antecipação que a gente falou, né? Porque a pastagem custa mais a arrancar, né? Então o nitrogênio na base é importante. O nitrogênio, quando a gramínea está largando a terceira, quarta folha, que é em torno de 21 dias, né? Mas tem que observar a pastagem para ver entre a terceira e quarta folha, de novo uma adubação nitrogenada. E também algo que é bastante importante é esperar o momento certo de entrada dos animais, né? E depois, Renato, que eu acho que é fundamental, é a questão do manejo, né? Para a gente ter essas 800 gramas de ganho que a gente colocou aqui, ou até mais que se pode conseguir nesse tipo de recurso, né? 1 kg, 1,2 kg, tem que se ter manejo adequado, né, de ajuste de carga, né? Não posso trabalhar com as pastagens superlotadas, porque eu vou prejudicar esse ganho individual e, embora eu aumente a carga animal, eu reduzindo o ganho individual, como é uma multiplicação, eu reduzo o ganho por área também. Sem falar que as respostas de adubação, elas dependem da pastagem ter área foliar suficiente para responder. Não adianta só ter nutrientes, né, se ela não tem área foliar para realizar fotossíntese e poder acumular forragem. Então é de suma importância o manejo, né? Porque às vezes aí sim pode ser algo ruim, né, se eu invisto em adubação e manejo errado a pastagem, porque daí eu fiz um custo e o meu retorno vai ser baixo. Tá certo, então. Muito obrigado, Acélio, por nos receber aqui, nos dar essa aula meio que de cálculos práticos na produção. Pessoal, quem gostou do vídeo, compartilhe, dê um like. Muito obrigado e até a próxima. Este material é um oferecimento de AG Brasil, Inseminação Artificial, Tortuga DSM, Nutrição Animal, Farms Agribusiness, Soluções no Campo, e Sanchotene Agronegócios, distribuidor exclusivo dos pivôs Lindsay na metade sul do Rio Grande do Sul, e uma realização da Lance Agronegócios.